Paz, irmãos! Estamos aí começando mais um Conecta Mais e a gente contou com a participação do pastor Marcos, do pastor Israel e da pastora Leia nesse vídeo, né? Então, são três bem conhecidos aqui da nossa casa e foi um papo muito legal. Nós dividimos em duas partes para não cortar nada, então essa é a parte 1, onde a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a vida devocional, né? Poxa, o que é de fato a vida devocional, né? Será que nós devemos fazer isso todos os dias? Quais são as maiores dicas? Como fazer o meu devocional? A gente contou aí com a participação, né, desses pastores que compartilharam as suas experiências conosco aí, foi muito legal e com certeza vai ser um tempo muito válido para você. Então não deixe de assistir até o final aí, curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço. Paz, irmãos, então estamos começando aí mais um Conecta Mais e com os nossos convidados de hoje a gente vai discutir o tema vida devocional, né? Um tema aí que às vezes muitos cristãos de longa data até negligenciam, não sabem muito bem como fazer, por isso a gente pensou em debater esse tema aqui e com certeza vai ser muito proveitoso para você. Amém? Boa noite então a todos, né? E vamos dar início aí à nossa conversa então, pessoal. Primeiramente eu queria jogar assim, para a gente tentar formular talvez juntos, né? Definir o que é devocional. Antes da gente falar de uma vida, né, devocional, para a gente definir assim o que seria devocional, né, na opinião de vocês. Devocional, num sentido, vamos supor assim, simples, é um tempo que você tira para Deus, para ter uma intimidade com Ele. Aí o tempo, né, cada um escolhe. E é nesse tempo que eu acho que é que as pessoas vão crescer, vão conhecer mais a Deus e vão até se conhecer mais. Dentro disso que a pastora Léa falou, do conceito, né? O devocional eu vejo assim como uma digamos que é a primícia do dia, aquele momento especial, né, pastor Léa? Pastor Marcos? Sim, aquele com momento certeza. que você tira para conversar com Deus, aquele momento que você entrega a abertura do dia, o momento em que você quer celebrar o Senhor, quer agradecer pela vida, né? Já colocando assim nesses termos, né? De você dar o primeiro dia, primeiras horas do seu dia para o Senhor, ter um encontro com Ele, né? De você entregar o seu dia para Ele com louvores, e certamente isso virá mais para frente. Mas nesse sentido de você poder abrir o coração naqueles primeiros momentos do dia para o Senhor, em um tempo especial para conversar com Deus, compartilhando sua vida, suas alegrias, suas tristezas, né? E eu vejo nesse sentido, né? De a gente abrir a nossa vida para o Senhor nos primeiros. Sim, o meu devocional nunca é no mesmo horário. Eu não consigo fazer um devocional, por exemplo, como o pastor falou, todo dia cedo, né? Às vezes eu faço de madrugada, às vezes é de manhã cedo, às vezes é à noite, né? Mas eu vejo assim que é um tempo um tempo de qualidade exclusivo para Deus, né? A gente tem um tempo onde a gente está com a igreja, com o povo, mas a gente precisa ter um tempo onde a gente está a sós com Deus, né? Então eu vejo que é um momento onde a gente pode parar melhor para ouvir o que Deus tem para falar para a gente, né? Então, nesse devocional, de repente seja um tempo que é meu hábito começar com uma oração. Depois, como nós estamos na nossa igreja, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia, né? Já acabamos em Apocalipse há poucos dias, agora estamos em Gênesis 20 hoje.
Amanhã é Gênesis 21. Então eu já aproveito para ler esse texto. E quando alguns textos eles são meio complicados, né, para a gente interpretar, até porque às vezes é muita história, muito nome e tal, né? Mas aí a gente pede ajuda no Google, né, para ver o que um outro pastor está falando, o que um outro escritor está falando. Mas eu vejo assim que o devocional é um alimento, né? É um alimento, assim como a gente precisa comer todos os dias, beber, assim também é o devocional. Você precisa ter um tempo seu, exclusivo com Deus, né? Onde Deus pode falar, onde a gente pode ouvir Deus falar. Legal. Acho que essa palavra, né, alimento, fecha bem com esse conceito, talvez, né? Realmente, talvez é o momento do dia onde a gente precisa tirar para se alimentar de Deus. E já que surgiu até essa questão, né, primícias do dia, e o pastor Marcos já falou que ele precisa fazer em horários distintos, né? A gente tem uma regra que a gente deve seguir, tipo, o devocional tem que ser pela manhã, o devocional tem que ser, né? A Bíblia dá algum tipo de orientação a respeito disso, ou a gente deve adequar o nosso dia e o importante é, de fato, fazer o devocional e não a hora, né, de fazer o devocional? Eu acho que, assim, principalmente para as pessoas que elas vão iniciar um devocional. Porque, infelizmente, vamos ser bem realistas, 90%, meio exagerado, né, dos cristãos, eles não têm esse hábito. O horário deve ser escolhido. Claro, de manhã é um horário muito apropriado. Porém, sempre devemos pegar o horário que vai ser melhor para cada um. Eu, por exemplo, eu tenho dentro das minhas discípulas, eu tenho umas que elas fazem à noite, porque é o momento que os filhos vão dormir, né? Então elas fazem tranquilas. Outras escolhem de manhã. Então é aquele período que a pessoa pode ficar aquele tempo. Porque nós pensamos assim também em pessoas que têm filhos, em idade escolar, né? E tem todo um trabalho. Então essa pessoa deve escolher. Primeiro, é importante que a gente tenha um horário definido. Sempre aquele horário definido, porque o devocional está muito ligado à disciplina. Então eu tenho que ter uma disciplina. Então, para quem vai começar, primeiro você deve querer, lógico. Depois ter uma agenda, onde você vai agendar o seu horário e o lugar que você vai fazer esse devocional. Sempre um lugar mais reservado, né? Então, acho que a gente precisa, isso é uma coisa muito importante para o cristão. Esse tempo que o cristão precisa separar durante o seu dia. Seja novo, convertido, seja de anos, não importa. Seja um líder ou não seja, esse é um momento específico, onde a gente vai falar com Deus e também vai ouvi-lo, né? Então é muito importante. Amém. Eu também vejo assim como essa questão da disciplina. A gente vive uma época assim muito complicada com relação ao horário, com relação ao tempo, né? Para que a gente possa tirar aquele tempo para estar, como diz o pastor Marcos também, pastor Alé, a sós, né, com Deus. Então, levando em conta que nem todo mundo dispõe do primeiro momento do dia para fazer isso, contanto que ela tire um tempo no dia e tenha esse tempo com Deus, né? Porque a gente precisa ter a disciplina para poder manter isso como no lugar mais alto, digamos assim, como uma prioridade para o dia, para a vida. Então, eu tenho também observado isso assim. Tem dia que até você pode fazer mais tarde, mas assim que seja feito, que a pessoa possa priorizar esse tempo com Deus, sabe? Porque a alma da gente precisa desse contato com a divindade, com a pessoa de Deus, e isso não vem em qualquer lugar e de qualquer forma. Então tem a ver com um local também, um lugar tranquilo, onde a gente possa louvar e cantar e estar a sós com Deus e trabalhar essa questão espiritual mesmo, de desejar ouvir Deus, né? Então, eu acho que é um processo também, sabe?
Eu acho que é um processo espiritual mesmo, de necessidade de estar com Deus, de necessidade de... Eu penso que chega uma hora que a pessoa, ela percebe que precisa ter esse tempo com Deus, né, pastor Léo? Pastor Marcos? Que precisa ter, porque é um tempo muito complicado. É uma época muito difícil, é uma época muito fria. Agora como está frio aqui, mas nessa frieza que eu quero me referir, mas uma época de muito distanciamento das pessoas, das coisas espirituais. Eu vejo às vezes que a gente vive junto com muitas pessoas, mas um tempo de deserto, sabe? Uma fase da igreja muito complicada, e que se cada pessoa não atentar para isso, de que ela precisa ter esse momento, isso fica muito perigoso para a vida, porque ela é muito influenciada por tantas coisas, e a alma precisa desse alimento diário, dessa porção diária, para se manter atenta, para se manter lúcida e conectada com as coisas de Deus, para poder enxergar o que o mundo está passando e sugestionando para a gente, sabe? Nesse sentido também, né? Eu queria acrescentar aqui que acho que o tema é uma coisa maravilhosa para esse tempo, né? Que nós estamos vivendo, porque as pessoas precisam aprender a ser crentes sozinhos. A gente é crente com a igreja, a gente é crente com os irmãos, mas a gente precisa aprender a ser crente sozinho, né? Então chegou um tempo assim, onde as pessoas ficaram mais isoladas, mais nas suas casas. Então as pessoas que estavam viciadas, de repente, vou usar essa expressão aqui, né? Com o fato de estar sempre no número grande de pessoas, sempre com muitos irmãos, quando elas tiveram que ficar em casa, elas se sentiram perdidas, certo? Então eu acho que esse tema é muito maravilhoso para a gente realmente meditar e implantar muito mais na igreja, porque as pessoas precisam aprender a ter o seu tempo a sós com Deus. A questão que a pastora falou da disciplina, né? Eu já fui mais disciplinado. Já tive assim, eu acho maravilhoso porque, como o pastor Zé falou, quem tem a disciplina, ele consegue manter sempre aquele horário, ele sempre vai fazer aquilo. Porém, eu penso que às vezes a gente pode cair na rotina de que aquilo vire uma religiosidade, né? Então, é minha opinião, claro, mas eu acho maravilhoso quem consegue fazer sempre no mesmo horário, né? Porém, quem não tem a disciplina, às vezes tem a dificuldade de acabar não fazendo, né? Porque o que tem a disciplina, ele já tem aquele horário propício para aquilo, como as primícias, como o pastor falou aqui. Mas eu até falo, Marcos, na disciplina, na questão assim ele pode, como disse a pastora Léa, pode fazer à noite, quando ela está mais tranquila, em casa. Porque uma mulher, né, uma mãe, né, pastor Marcos, uma mãe que tem seus filhos e tem que levantar cedo e vai pôr essa criança para o café e tal, e vai... Agora não, que agora a coisa está mais online, né? Mas eu digo assim, no sentido assim dela ter o tempo dela com Deus. Então não importa, pode ser que... Sem distrações, né? Que não seja de manhã, tadinha, ela já vai dormir tarde, mas assim, que ela tenha um tempo dela, porque tem a hora que ela também quer falar com Jesus, ela quer dizer, Senhor, olha, o dia foi puxado e tal, o marido foi trabalhar, ou quem sabe, o marido ficou doente. Então eu penso que rapaz, isso é muito precioso. Então, de repente, vai ser no momento da noite mesmo, antes de dormir. E o importante, quando falei aqui, eu entendi o que a questão da disciplina, assim, que essa palavra não seja vista como uma coisa pesada, mas assim... Como, de repente, como um ritual? Como um ritual, mas assim, uma coisa graciosa, uma coisa que ela precisa ter também o tempo dela com Jesus. E eu sei que Jesus não vai dizer, ei, você não vai agora fazer a sua devocional? Não é nesse sentido, né, pastor Lé? Mas que ela tenha aquele desejo, o marido também, poxa, né, que ele possa desfrutar, usar esse termo para se tornar uma coisa mais agradável, assim, desfrutar de repente, desse momento com Deus, que a gente tem essa ligação com o Espírito Santo de que, poxa, não fiz de manhã. À tarde não posso escapar. Não fiz à tarde. Meu Deus, passou, então, eu não noite, fiz. Eu preciso te Claro levar, que, né? eu acho que pela manhã é um horário excelente. Você entrega o seu dia. Só que quando a gente fala de disciplina, porque o cristão, ele tem que ter disciplina. Não é entrar em religiosidade. Eu não estou falando de uma disciplina, que aquilo é uma obrigação, um dever. Mas a vida cristã, ela precisa de disciplina. Ela precisa, porque um cristão que ele não tem disciplina, ele se torna um cristão rebelde, né? Eu não estou falando daquela coisa de rigor, mas toda a nossa vida tem que ter.
Claro que nós temos que ter também flexibilidade, não vamos ser, né, engessados, mas é como o salmista sempre fala, né? Pela manhã te buscarei, né? De madrugada me acercarei de ti. Então são situações diferentes. Eu, por exemplo, prefiro sempre fazer pela manhã ou de madrugada. Mas cada um tem a sua, né? Às vezes também vai acontecer que um dia a pessoa não possa fazer. A gente não é uma cobrança, mas agora com essa pandemia que a gente está sem poder ter esse contato, muitas vezes os discípulos eles estão meio afastados, um pouco com medo, né? Até estão grávidas e coisas assim. Então a gente passa sempre, como está o seu devocional? Ah, não, estou, porque a nossa tendência é desleixar, né? Nós seres humanos, nós somos muito vulneráveis, vamos ser realistas. E nós somos muito... e essa vulnerabilidade, nós não temos uma estabilidade, é da nossa natureza. Então a gente precisa... Isso é uma coisa urgente. Gente, é uma coisa urgente. A igreja aprender a fazer esse devocional. Né? Quem sabe alguns não fazem porque até não sabem como vão fazer, né? Como começar. Né? Então a gente pode até dar algumas sugestões aqui como começar, né? Tinha um irmão da nossa igreja que ele iria começar um devocional e nós estávamos entrando bem em Apocalipse. E Apocalipse para essa época, né, apesar de ser um livro maravilhoso, porque abre o nosso olhar para a volta, muito forte para a volta de Jesus, né? Mas ele, para uma pessoa que está começando agora, né, vai começar com Apocalipse, por exemplo, né? É um livro um pouco mais complicado. Mas, de certa forma, a Bíblia toda, ela é, né, apesar de ter bons livros falando sobre isso, mas a Bíblia toda, ela tem uma mensagem, né, que nos alimenta. E segundo uma pesquisa dos Estados Unidos, né, que uma pessoa, quando ela lê uma vez por semana a Bíblia, e ela tem esse tempo com Deus, esse devocional, não tem muitas mudanças, mas a partir da terceira vez por semana que ele tem o contato com a palavra, aquilo começa a ter menos depressão, menos desejo pelo pecado, pelo álcool, tantas coisas, né? Tem uma pesquisa que mostra bem certinho os dados dessa questão, né? Então eu vejo assim, é verdade, a gente passou por um tempo da pandemia, mais no começo, que um dia a gente estava tão corajoso, não, isso aí não vai nunca chegar aqui, de repente isso começou a chegar, a gente ficou um pouco com medo, é verdade, né? Mas daqui a pouco também a gente, não, mas eu confio no Senhor, estou forte de novo, e de repente a gente ficava lá e cá, né, ouvindo as informações, as notícias. Porém, quando você vai para a palavra de Deus, aquilo te estabiliza. Amém. Vamos ter que passar, vamos ter que enfrentar, mas Deus está conosco. Deus é maior que tudo. Então, o devocional te ajuda a ter uma vida equilibrada na presença de Deus. Sim. E até vou levantar um ponto aqui talvez interessante, né? Será que a gente, como igreja, tem ensinado as pessoas a buscarem Deus no devocional, assim? Vou dar o meu exemplo, né? Tipo, eu vim pra igreja quando tinha 5 anos, cresci e tal, e eu não lembro de ter sido ensinado, assim, talvez eu tenha sido e não lembro, né? Mas eu não lembro de ter sido ensinado, eu fiz doutrina cristã, enfim, não lembro de ter sido ensinado especificamente sobre vida devocional, tipo, a importância do estudo, talvez o estudo da palavra seja um dos pilares mais importantes ainda, né, devocional. Enfim, a gente aprende, você tem que orar e tal, né, busca a Deus, ora. Mas assim, no que consiste de fato assim, esse devocional, eu acho que, por exemplo, talvez tenha faltado para mim um pouco. Eu fui ter contato mais forte com isso e entender de fato a importância e o que era isso quando eu comecei a ter contato com materiais de discipulado, né? Quando a gente começou com o discipulado ali, a inserir aqui na igreja, né? E ali eu comecei a também ler materiais que falavam sobre isso e aí eu negligenciei tanto isso aqui e eu tô vendo que é muito importante, né? Então, talvez nesse sentido, né? Será que a gente como igreja tem ensinado bastante e bem a respeito do devocional, ou a gente acaba só, né, irmãos, né, busquem a Deus. Eu acho que era muito assim, incentivado a oração, não usando esse termo devocional, mas incentivando a oração e a leitura da palavra.
Mas de repente, como você diz, quando você senta num discipulado, aí você começa a compreender. Às vezes eu fico pensando assim, que Jesus ele passava as noites com o Pai, né? Então eu fico assim, Senhor, o que Jesus, claro, ele era o Filho de Deus, mas coisa tremenda, maravilhosa. E às vezes é tão difícil para um cristão ficar 15 minutos. E quando a gente é realmente novo assim na fé, realmente 15 minutos é muito tempo. Não sabe nem o que falar, minutos, né? Como diz alguém, acabaram-se as palavras. Mas eu creio que a igreja, como foi dito nos dias de hoje, que a gente vive num deserto bastante, uma sequidão, né? É complicado, mas acho que vai ser através de restaurar esse devocional, esse tempo que as pessoas têm com Deus. Ninguém pode viver na dependência da fé do outro, né? Nós somos... Terceirizar, né? Tem gente que terceiriza o seu devocional. Mas o meu pai, aqueles fulano já ora por mim. Então, o que acontece, né, amados? Nós não podemos ser dependentes uns dos outros. Nós somos interdependentes, mas não dependentes. E pegando esse gancho abençoado da pastora Léa aí, eu vou ler um texto aqui do Salmo Efésios capítulo 5, no 19, ele diz assim: falando a nós mesmos em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e fazendo melodias, ou salmodiando no coração ao Senhor, né? E depois, Colossenses 3,16, também ele usa a linguagem para dizer assim, ensinando, né? E ministrando uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graças em seus corações para o Senhor. O apóstolo Paulo fala, né? E eu digo assim, a gente vê que Paulo, ele tinha uma vida devocional, assim, pelas escrituras, dá para ver assim, como Jesus tinha, e certamente Jesus ensinou os discípulos. Agora, o curioso é que, como igreja, como disse a pastora Léa, você ministra a palavra, você prega, né? E certamente dentro da mensagem você até compartilha da importância da oração, da importância da leitura bíblica e tal. E a pessoa pode já, com isso, entender, poxa, aqui tem um início já para a minha vida devocional, para eu começar o meu dia com leitura, uma palavra, um louvor, um bonito louvor, e aqui vocês têm um louvor maravilhoso nessa igreja. Então, eu fico pensando assim que uma pessoa que não precise primeiro passar pelo discipulado da igreja, mas entender, poxa, eu posso também construir ou reavivar, agora levando em conta que a igreja não fale isso em todas as suas reuniões e tal, mas a pessoa mesma vai entendendo assim que ela precisa ter esse momento com Deus, porque isso é ministrado nos encontros, nas reuniões, nos cultos, seja, né, independente de tipo de reunião que seja. Mas eu vejo assim que às vezes uma reconstrução desse projeto da devocional, assim, para levar as pessoas novamente a olhar para si, na dependência de Deus, de que ela própria precisa ter esse tempo com o Senhor. E ele dá, parece que uma ordem: cantem, né? Cantem salmos, leiam os salmos, cantem ao Senhor louvores e cânticos espirituais, orem, né? Tenha tempo de gratidão, exalte, né? Então, dando a entender assim que é um tempo de elevar a alma à presença de Deus, né? De colocar diante de Deus essa necessidade que a gente tem, e até de cantar mesmo quando não tem muita vontade. Eu sei que não é muito fácil, né? Mas como disse o salmista, cante minha alma, exalte o Senhor, a minha alma exalte, como se ele quisesse puxar pela importância de que, mesmo não estando talvez emocionalmente, quem sabe, ou até fortalecido naquela hora que a gente vive um tempo tão difícil, mas a pessoa ainda pode ter esse tempo e buscar a força de Deus e o encorajamento nesse momento em que ela está cantando, mesmo que ela não saiba se seja uma cantora muito afinada, mas louvar, eu acho que é um hábito também. Tudo isso é um hábito que a gente vai adquirindo, né? Exatamente, porque o hábito é muito importante.
né? Assim como nós temos, as pessoas temos tantos maus hábitos, né? maus hábitos. Então esse seria um bom hábito. Um bom hábito. Que às vezes a pessoa pensa, mas o que eu vou fazer no devocional? Como que eu vou começar? Essa questão de louvar, essa questão de cantar, essa questão de adorar a Deus, isso aí é uma coisa que não tem, né? Não tem regra, né? Não, assim. isso não precisa ser afinado, desafinado, porque o Senhor está cantando pro Senhor, né? Agora quando ele vai cantar na igreja é outra coisa, né? Mas assim, e essa intimidade vai gerar na pessoa a intimidade, vai gerar um crescimento espiritual e um amadurecimento. E isso é muito importante. Vitor, mais uma vez eu queria dizer que o tema é maravilhoso, né? Devocional. E eu creio que como pastores, nós não usamos muito, não temos usado muito esse termo constantemente, vamos dizer assim, né? Então a gente fala sobre ler a Bíblia, como a pastora falou, orar, mas de repente é um tema para a gente especificar mais para a igreja. Né? Então por isso eu digo mais uma vez que o tema aqui é maravilhoso. A outra questão é o seguinte, volta à questão da disciplina, né? De ter um horário fixo para fazer essa tal devocional, né? Nós somos pastores, então pra gente, nós podemos ter um horário, apesar de que eu não tenho horário fixo, mas a gente pode ter um horário fixo, né? Porém, uma pessoa que ela trabalha às vezes em horários diferentes, em revezamento, tem escala, às vezes, né? E como o próprio Israel falou, a dona de casa, ela tem ali o filho, às vezes tem que levar para a escola, às vezes ficou doente e tal. Então, de repente, né? Mas, no meu ponto de vista, assim, eu acho que o mais importante é você não perder a comunhão com Deus, né? É você realmente... Eu acho que não precisa ser apenas quando você... Se vamos supor que você tem sempre de manhã, né? Mas acho que às vezes Deus pode falar com você no chuveiro, Deus pode falar com você no carro. Muitas vezes eu dirigindo ali com som alto, cantando, chorando na presença de Deus, né? Então não existe assim uma regra específica, né? Mas o importante é que a pessoa ela tenha a disciplina de ter todos os dias um tempo, nem que seja mínimo, né? Mas que ela tenha esse tempo de comunhão com o Pai, né? Como o Marcos falou assim, a gente pode orar fazendo uma comida, podemos orar no carro. Só que esse devocional que nós nos referimos é um tempo de eu parar tudo. Exclusivo, né? Exclusivo. Claro que acho que a Bíblia diz orar sem cessar. Então, isso também é um hábito bem importante, saudável, bem interessante, né? Mas esse devocional pra gente... Até tem um livrinho que se chama DST, né? Tempo a Sós com Deus, que foi até passado bastante dos líderes, quando teve encontro de liderança, né? Da Igreja Quadrangular no geral. E é bem interessante a pessoa ter essa disciplina e tomar essa atitude, essa decisão, porque é uma escolha que faz também, né? Da pessoa, se um dia também a pessoa não puder fazer, não vai ser uma condenação, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma intimidade, vai gerar um crescimento. Jesus, né? Tirava tempo exclusivo com o Pai, né? Imagina a gente. Imagine nós. Né? E como alguém diz, tempo é uma questão de preferência. A gente vai usar nosso tempo. E é importante também marcar um tempo, tipo, eu vou fazer 15 minutos. Tipo assim, vamos começar com 15 minutos, né? Porque se você falar para uma pessoa que ela vai começar com 1 hora, ela vai desistir. Isso é muito difícil, né? Então você tem que dar 10 minutos, 15 minutos. Para que a pessoa tenha esse incentivo, essa motivação. E eu ouvia das pessoas depois dizer, pastora, olha, eu fico 1 hora, eu fico até 2 horas. Quando eu tenho tempo, eu fico tempo indeterminado. Por quê? Porque você vai desenvolvendo esse relacionamento, essa adoração, salmos, cânticos, né? E isso tudo vai trazendo um fluir dentro da pessoa. E vai trazendo o desejo de cada vez mais a pessoa estar com o Senhor. Né? Vai ser uma coisa já que vai acendendo essa chama. Só que isso não é automático, né? Eu acho que essa questão da escolha é bem legal, né? Porque, escolha, eu acho que a escolha é o ponto de partida. Sim, porque Jesus deixa isso bem claro, né? Tipo, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. É a questão da fome, né? A fome de Deus. Quer dizer, eu acho que chega uma hora também que a gente vem a consciência da gente que... Eu espero não ter sentido isso já com essa idade, né? Mas... eu queria ter experimentado isso mais jovem,
Mas eu também nunca fui rebelde, assim, de igreja e tal, não. Mas, assim, de ter experimentado esse momento essa solidão, no bom sentido, com Deus. A sós com Deus, sabe? Sim. Essa coisa boa de você cultivar esse desejo de estar com Deus. Eu lembro, eu vou citar aqui agora um momento que me chamava a atenção quando eu ia na chácara. Eu já falei isso na igreja. Algumas vezes que quintas-feiras que a gente tinha aquele encontro no Recanto da Paz, e quando eu chegava lá, eu via a esposa do pastor Marcos, pastora Leia, ali de joelhos dobrados na igreja ali, na capelinha ali. Então eu vejo assim, claro, era um dia mas nem todos iam, era um dia para a igreja, para os irmãos, mas o que eu quero dizer assim, Vitor, que é muito precioso essa vigilância. Assim, eu preciso do Senhor. Jesus saía logo cedinho de madrugada e ele ia ficar com o Pai. Então ele estava com o Pai. Interessante, quando ele escolhe os discípulos, ele passa a noite em oração. Isso é muito tremendo, isso aí. Ele era o filho de Deus. O Pai podia dizer, olha, escolhe filho, fulano e fulano. Mas ele é muito precioso isso, é muito valioso isso. Então, quando a gente olha para o Filho de Deus, com toda a comunhão fina com o Pai, e ainda ele sai para esse momento com Deus, para ouvir o Pai, a respeito da escolha, certamente. Né, pastora Leia? Vai escolher os 12 pais? Quem eu vou escolher, né? Mostra uma dependência, Essa dependência maravilhosa. Então, ali também tem um ensinamento para nós, como seres humanos falíveis e pecadores, e mostra o Todo-Poderoso ali de joelhos, orando ao Pai. Isso é muito poderoso. Então, o que é que ele diz com isso pra gente? Quando a gente, às vezes, se sente o Homem-Aranha, o Super-Homem, que parece que não precisa disso. Então, é muito sério isso. Eu vejo assim como uma coisa de necessidade de Deus.